microfone tá coçando. Não é nada fácil ser constante quando o cansaço está tão grande. É quase impossível se manter de pé. Ansiedade, preocupações, lutando contra os leões. Eu sei como é. Aleluia. A esperança se vai e a vontade é de olhar pra mas se for olhar para trás, olhe só para lembrar do que Deus já fez por você. Você lembra? Lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você? Lembra? Lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você? Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a tua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer a memória de tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova de que eu viverei milagres mais uma vez. Bom dia, bom dia. Oh, aleluia. Eu estava aqui, já gravei alguns vídeos, postei vídeo lá para outra plataforma. E eu estava aqui, ia começar a gravar outro vídeo para elas, comecei a lavar a louça. E me veio à memória esse louvor, que é de Valesca Maísa, um louvor lindo que vai falar sobre o desejo de voltar para trás, porque parece que agora está mais difícil. Né? Quantos de nós, às vezes, olhamos, parece que a vida, quando não era evangélico, as coisas parecem que eram mais fáceis. E é normal, né? Mas eu entendo hoje que não é porque as coisas eram mais fáceis, mas é porque eu olhava, minha visão era diferente para as situações, né? E o inimigo, ele nos cega de uma forma que, por mais que esteja terrível, nós não temos força e não reconhecemos que tem como, né, melhorar, ou existe um Deus que pode nos sustentar, né? Que Deus, nessa manhã eu li a palavra no livro de Neemias, e a palavra de Deus vai dizer que vai mostrar pra gente que Neemias era um homem de Deus. Neemias era um homem que orava, que jejuava. Neemias era um homem que temia ao Senhor, e ele sabia do poder que esse Deus que ele servia, né, tinha, e que podia mudar situações, que podia dar estratégia. E a Bíblia diz que chega até Neemias a situação de que o povo dele, a cidade dele, estava ali desolada, destruída, né, os portões queimados, os muros quebrados, e ele se entristece, né? A Bíblia diz que ele chora, que ele se assenta, ele chora, ele lamenta, mas que logo então depois ele ora e jejua. E eu vejo ali uma situação muito interessante, que primeiro que Neemias, ele não se desespera sabendo de tudo que estava acontecendo, mas ele também se preocupa, mesmo ele estando em um lugar aparentemente bom, aparentemente seguro, mas o coração dele estava lá onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde estava o sepulcro do pai dele, dos pais deles, e ele não ia ficar em paz, sabendo de tudo que estava acontecendo neste lugar. E Neemias, então, ele ora,
ele jejua antes de falar com o rei, antes de pedir socorro a alguém que Deus ia usar para ajudá-lo, né? E nesta manhã eu fiquei meditando nessa palavra. Neemias era um homem de Deus, Neemias era um homem que servia ao Senhor, que confiava no Senhor, que temia ao Senhor, mas se entristeceu, mas chorou, mas se lamentou. Mas diferente daqueles que servem ao Senhor, que creem no Senhor, a diferença está exatamente aí, que ele até chorou, ele até se lamentou, ele até se entristeceu, mas Neemias também se levantou em oração, se levantou em jejum, e o Senhor entrou com providência, porque nós sabemos, parei até de lavar a louça, Jesus, porque nós sabemos que a palavra diz que Neemias, ele se levanta, ele ora, se levanta, ora, jejua, e quando ele vai servir ao rei, ao qual ele era mordomo, o rei vê algo diferente dele, né? O rei pergunta se ele estava doente, porque o rei vê que ele estava diferente. E Neemias ali aproveitando, porque o Senhor ele nos dá estratégia, Neemias aproveitando ali da pergunta do rei, ele abriu o coração pro rei, né? Só que muito antes de Neemias chegar para falar com o rei, muito antes de Neemias contar para o rei a situação que tinha acontecido, Deus já tinha preparado o coração do rei, aleluia. Deus já tinha preparado o coração daquele que podia, né, entrar com providência para ajudar Neemias. Deus já tinha preparado o coração daquele que podia, que tinha os recursos para poder fazer com que Neemias chegasse até a cidade dele, que não chegasse só com as mãos abanando, não, que chegasse ali com os recursos que era necessário, né? E essa palavra me fez meditar muito em duas situações. A primeira situação é de que não é porque eu sirvo ao Senhor, não é porque eu temo ao Senhor, que eu não vou passar por momentos de tristeza, que eu não vou passar por momentos de lágrimas, que eu não vou passar por momento ao qual eu vou pensar que é o fim, que não tem jeito. Não, né? Servir ao Senhor não é isso, mas servir ao Senhor é se levantar em meio às lutas, se levantar mesmo com o coração sangrando, se levantar mesmo com as lágrimas caindo no chão, é se levantar em oração, se levantar em jejum, em clamor ao Senhor e ter os ouvidos sensíveis para ouvir a direção de Deus. Esse é o primeiro foco. Esse é o que mais me chamou a atenção, né? E a segunda coisa que me chamou a atenção, que quando eu oro, que quando eu jejuo, que quando eu clamo ao Senhor, antes de Deus chegar até o lugar, antes de Deus chegar até a situação, antes de eu chegar até alguém que o Senhor vai usar para me ajudar, o Senhor já moveu o coração, o Senhor ele já moveu céus e terras ao meu favor. Mas eu preciso me levantar apesar do choro, eu preciso me levantar apesar da luta, eu preciso me levantar apesar do lamento e clamar ao Senhor, mesmo que isso venha me tirar da minha zona de conforto, mesmo que isso venha me tirar do quarto da depressão, mesmo que isso venha me tirar do convívio de algumas pessoas, mas eu preciso clamar ao Senhor. Só Ele pode entrar com providência, só Ele pode mover céus e terras ao meu favor, só Ele pode mover aquilo que é impossível aos meus olhos, que é impossível aos olhos do homem. E nós estamos com uma campanha de oração que termina nessa sexta-feira na nossa congregação, no versículo 40, capítulo 41, do verso 20 de Isaías, 41, 20. Onde vai dizer que, para que todos vejam, saibam e considerem que as mãos do Senhor fez isso. Então eu olho para a história de Neemias e é exatamente isso. Alguém estava olhando, estava dizendo que acabou, não tem mais jeito, essa cidade já era, daqui a pouco ela vai sumir do mapa. Alguém estava olhando e estava dizendo, não adianta ninguém se lamentar, não adianta ninguém chorar, que não tem mais jeito. Mas alguém clamou, alguém estava em jejum, e quando isso aconteceu, o Senhor, ele moveu a favor daquele que estava em oração. Então, o que eu quero dizer para você nesse vídeo, é um vídeo até um pouco longo, mas eu preciso dizer para alguém nesta manhã, o Senhor, ele vai mover quando você começar a orar. O Senhor, ele vai mover quando você se levantar em clamor, em jejum, em oração.
O Senhor, ele vai fazer aquilo que é impossível para você, mas ele vai agir porque ele é Deus. Ele tem poder para mover essa muralha que está à sua frente. Ele tem poder para determinar o fim dessa batalha que você está vivendo. Mas é necessário você se levantar, mesmo que doa. É necessário você sair de ambientes, mesmo que sofra. É necessário você se afastar de pessoas, mesmo que isso aparentemente te faça bem. Somente para você poder clamar, somente para você ter um tempo com o Senhor, somente para você, porque a Bíblia diz que Neemias, quando ele fica sabendo, ele se assenta, ele chora, ele clama, ele jejua, mas em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Neemias jejuou com mais alguém, que Neemias clamou com mais alguém, que Neemias sentou e se lamentou com mais alguém, que Neemias contou o que estava acontecendo para mais alguém. Não, antes de contar, antes de pedir ajuda, Neemias, ele ora. Neemias, ele clama. Então o Senhor está dizendo para alguém que vai assistir esse vídeo, antes de você sair contando no WhatsApp a situação que você está passando, antes de você ir para o portão para contar para alguém o que está acontecendo dentro da sua casa, antes de você ir até alguém para se lamentar, para chorar, ei, se lamente sim, mas no seu canto sozinho, chore sim, mas no seu canto sozinho e clame ao Senhor. Aproveite esse tempo para clamar, para adorar, para entregar ao Senhor, porque todos verão, todos contemplarão que foi as mãos do Senhor, aleluia, que o moveu ao seu favor. Então, creia nessa palavra. Eu não sei para que eu estou falando isso. Eu não sei o porquê que eu estou falando isso, porque não era nem minha intenção gravar esse vídeo aqui para esse canal. Mas o Senhor tocou no meu coração e eu creio que vai chegar até a pessoa certa, que a palavra do Senhor diz que a palavra dele faz o que lhe apraz. E eu creio que eu estou sendo boca do Senhor nessa manhã para alguém. Então creia que você vai dar o testemunho da vitória.